Bom dia, pessoal, feliz sábado, tudo bem com vocês? Estamos aqui agradecidos mais uma vez por você estar fazendo parte com a gente da classe dos professores da Escola Sabatina. Hoje nós vamos aprender algo novo, né? Novo assim, recapitular, né? Algo novo. Nós vamos falar sobre o livro de Êxodo, tá certo? O povo oprimido e o nascimento de Moisés. E aí a gente vai descorrendo por toda essa história aí, né? O nosso texto áudio, ele está lá em Êxodo, capítulo 2, verso 23 ao 25, tá? Antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir você que feche seus olhos aonde você esteja, para que nós possamos pedir permissão ao Senhor para entrar em sua presença agora. Querido Pai, felizes estamos porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida e nos concedeu a oportunidade de estar aqui celebrando mais um sábado na Tua presença. Amém. Queremos te pedir permissão para poder falar sobre a Tua palavra, sobre as Tuas Escrituras. Amém. E queremos aprender, extrair coisas dela que nos ajude a crescer no Teu Evangelho, a crescer nos Teus caminhos. Queremos colocar também os internautas na Tua presença e pedir, Senhor, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa achar um lugar no coração de cada um deles. Ajude-nos nesse momento, abra nossa mente, nosso coração e ajude-nos a praticar o que o Senhor deseja. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Bom, livro de Êxodo tem uma história aí muito linda, né? Mas às vezes a gente tem um erro de ficar só na superfície, de ler por cima, né? E agora nós vamos ter a oportunidade durante essa parte desse semestre, né? O trimestre, de entender profundamente, mais profundamente, né? De entrar mesmo, adentrar profundamente no livro de Êxodo, né? Claro que durante a lição ali vai mostrar alguns outros livros, né? Mas o foco é o livro de Êxodo, a história do povo hebreu, a história do povo de Deus no passado. Bom, então a gente vai estudar, vamos aprender algumas coisas aqui. E o título de uma coisa mais mostra o pessoal, o título da nova lição que a gente tem. Tá na capa. Na capa dele. A sua tá com. No livro de Êxodo. É o livro de Êxodo, é porque tá na capa aqui? Tá na capa. Tá tudo na capa. Sim. Dá um trabalho para tirar. Sim. Mas é o livro de Êxodo, tá? A nossa lição que a gente vai estudar nesse trimestre é o livro de Êxodo. Bom, o verso áureo, como eu já falei, está lá no capítulo 2 de Êxodo, verso 23 ao verso 25. Diz assim, ó: os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamavam, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Olha só, esse é o verso áureo, né? E daqui a partir desse verso áureo a gente vai adentrar mais profundamente, né? Agora aqui, se você observar, falou que Deus se lembrou deles. Como assim? Deus se lembrou deles? Deus esquece? Não, né? É porque assim, ó, quando Deus nos faz uma promessa, Ele cumpre todas as promessas que Ele faz, entende? Só que para essa promessa se concretizar na nossa vida, nós temos que estar vivenciando a aliança que foi feita, sabia? Então o povo viveu 400 anos no Egito, e durante esses 400 anos que eles viveu ali, 100 anos aproximadamente foi de escravidão. Durante o tempo que eles viveram ali, eles foram perdendo as suas raízes, entende? Foram esquecendo os seus princípios, certo? Então chegou um momento que o povo estava sofrendo tanto que alguns dentre eles começaram a se lembrar do Deus que os seus pais, que os seus avós falaram para eles. E agora eles começam a clamar a Deus, entende? Por isso que o texto está falando aqui que Deus se lembrou, né, da aliança que Ele tinha feito. Então agora eles começam a clamar a Deus e Deus resolve cumprir a sua promessa na vida desse povo, né? E aí a gente vai, vou dar a oportunidade para os outros professores aqui falar sobre esse assunto também, e a gente vai discorrendo e conversando junto. E aí, professores?
esse texto aí, ele deixa claro, né, que o povo de Israel, antes de Deus agir, eles começaram a clamar. Então, assim, o que dá-se a entender, o que dá a entender aí, é que o povo, esse mesmo povo, eles não se lembraram de Deus. Em algum momento Deus ficou, né, para trás ali, né? Por quê? Porque o Egito oferecia vantagens. Viver no Egito não era algo ruim. Quem entrou no Egito, que foram os filhos de Jacó, eles entraram e se tornaram funcionários públicos no Egito. Então, ali, eles tinham uma segurança financeiramente falando, eram pessoas bem-sucedidas, eles sabiam fazer negócios, eles tinham boas relações, eles tinham o respeito do povo do Egito por causa de José, por causa da história de José. Então foi vindo geração por geração e eles foram como se fossem esquecendo, né, do que tinha acontecido e foram deixando Deus de lado, né? Só que aí o que acontece? A aflição também começou a chegar, a aflição começou a entrar, né? E aí quando a aflição chega, o que eles fazem? Começam a clamar, tipo assim, Senhor, estava tudo bom, agora está tudo ruim. O que a gente faz, né? E agora? Quando a aflição chega, o que a gente vai fazer? E aí começaram a clamar a Deus, e aí Deus vai agir, né? Só que o que acontece? Deus não vai agir porque Deus é um Deus que só se lembra de nós quando a gente clama, quando a gente está no sofrimento. Não. Deus vai agir porque Ele já tinha prometido para Abraão, Isaac e Jacó que Ele iria fazer daquele povo uma grande nação, né? Uma grande nação independente. Então, da mesma forma, nós seres humanos, se Deus deixasse a gente aqui só no bem bom, só de tranquilo e tudo que você põe a mão dá certo, prospera, você não vê dificuldade, não tem dificuldade com absolutamente nada, né? Os seus familiares, está tudo bem, meu amigo, você não se lembraria de Deus, não se lembraria, né? Outra coisa, Paulo, que nos ajuda a entender é que antes dessa escravidão, quem colocou o povo de Deus lá dentro do Egito foi o próprio Deus. Então é propósito de Deus, ele tinha propósito para agir no momento certo, né? Exatamente. Você faz a comparação, tipo, quando o povo de Israel desceu para o Egito e agora, né, na atual conjuntura, quando houve um decreto de morte para as crianças, quando a escravidão aumentou, você vê uma diferença muito grande. Sim. Você vê que quando o povo de Israel entrou para o Egito, eles viram convidado. Sim. O Faraó, acho que tu também és 3, né? Tu também é 3, que era, acho que era o terceiro. Que estava junto com ele. E interessante que ele cresceu junto com Moisés. Os dois foram treinados para a guerra junto. Então Moisés seria o substituto dele. Sim. Então até assim, veja, quando eles entraram para o Egito, além de ser convidado, eles foram colocados no melhor do Egito. Sim, terra de Gozém. Terra de Gozém era onde podia se criar gado, onde tinha muita água, onde Para eles era era muita paraíso, festa. para eles era Né? paraíso, né? E outra, quando o povo de Israel entrou para o Egito, o próprio Abraão abençoou o Faraó. O Jacó. Lembra que Jacó, ele abençoou o Faraó 2 vezes. 2 vezes. Então veja só, outra coisa. Aqui entra um ponto importante, né? Que quando Deus falou para Abraão assim, que ele seria uma grande nação e outras nações seria abençoado por eles, o povo do Egito foi abençoado também pelo povo de Israel quando eles entraram. Agora nós estamos falando de um outro faraó. Esse faraó que assumiu agora, a história começa dizendo o seguinte: esse faraó não conhecia José. Ele ouviu falar daquilo que havia acontecido, mas só que ele não conhecia José, ele não sabia quem era. Quando a gente vai para a história, né, para os livros históricos, a gente entende porque que a Bíblia fala que esse faraó não conhecia. É porque o Egito foi invadido, o Egito foi tomado, né? Então veio um sujeito de uma outra nação, matou o rei e ficou no lugar dele. Então por isso que fala que ele não conhecia, ele não estava familiarizado, né? Ele não era filho de ninguém, ele não era pai de ninguém.
Ele simplesmente chegou e herdou o poder. E você sabe o que é interessante, Paulo? Que o contexto da lição que a gente está estudando essa semana, falando sobre aí o nascimento de Moisés, a questão também do decreto de morte, né, que foi dado para todo jovem, todo menino que nascesse, Criança, né? toda criança que nascesse era para ser morta, deixar salvar só as mulheres. Isso aconteceu 1400, 1500 anos antes de Cristo. Nessa faixa. Agora veja só, a lição da semana ela traz uma pergunta importante. Ela fala assim: olha, foi da vontade de Deus que Moisés matasse um egípcio para que ele pudesse fugir? Quer dizer, isso teria que acontecer? Se você notar assim, olha, quando o rei ele solta o decreto para que matasse todo jovem hebreu, toda criança hebreia, ele estava encurtando o caminho ou até dificultando o caminho para chegar até o Messias. Sim, a gente vê que esse é o plano do diabo. Exato. Na verdade, né? E assim, ó o paralelo que a gente pode fazer. O povo começa a clamar e o diabo sabe que Deus vai agir. Uhum. Quando o povo começa a clamar, o que o diabo desperta na mente do faraó? Mata, porque Deus vai mandar um libertador para esse povo, eu tenho certeza. Então, eu estipulo um decreto porque, né, de morte aí, porque eu sei que Deus vai agir. Da mesma forma, o povo de Deus, o nosso problema como povo de Deus é que a gente não clama. Vamos se reunir para levantar um clamor e você vai ver o diabo se levantar também contra nós, meu amigo. Porque a gente não clama pelo Espírito Santo, a gente não clama. Se a gente clamasse, o diabo sabe, quando o povo clama, Deus responde, Deus age, né? Então, é verdade. Aí ali não tem êxodo, né? Como o irmão falou, né? O Paulo também. Ele arma uma cilada para matar todas as crianças, né? Isso guiado pelo Satanás, como o Paulo já falou, e é isso mesmo, né? Mas aí ele não tem sucesso, né? Deus intervém. Por causa de duas mulheres, a fidelidade de duas mulheres. Deus intervém, com certeza Deus já vinha preparando essas mulheres e até uma criança, né? Uma menina, a irmã de Moisés, né? E salva esse bebê, né? Deus salva esse bebê usando essas mulheres, né? E usa até a própria filha do faraó, né? A ordem do faraó para as mulheres mata todo que nascer. Aí elas não tiveram coragem, ele fala, por temor ao Senhor, elas não fizeram isso. Aí ele chama elas na presença dele e fala bem assim, como assim? Aí ela, não, as mulheres hebreias não são iguais às egípcias, elas são fortes, quando a gente chega já deu a luz, já, a gente nem sabe o que aconteceu. E aí o faraó endurece mais a regra, né? Ele fala, não, então faz o seguinte, a partir de hoje agora, eu envolvi duas mulheres, agora eu vou envolver os meus soldados. Entra dentro das casas e quem você encontrar de criança, menino, homem, mata e joga no rio. Mata. Né? Então, você vê que ele endureceu a regra. E Moisés nasceu exatamente no auge da regra mais dura que tinha. Né? Então, você vê que o Satanás ele tinha plano de impedir que um libertador se levantasse para o povo de Israel, porque do jeito que estava lá no Egito, para ele estava bom, né? Para ele estava bom, ele estava minando a esperança do povo de Israel em Deus. Pensa no povo clamando, quando a Bíblia fala que o povo começa a clamar. Quando o povo começa a clamar até o nascimento de Moisés, aí já vai um tempo, já vai um tempo bom. Do nascimento de Moisés até Moisés crescer e se preparar, até Deus chamar ele, você passa 80 anos, meu amigo. 80 anos. Demais. Então, se o diabo... Passou 40 só lá no terreno do pai dele, Sim. as 40 no deserto está 18. Então, assim, se Deus não tivesse agido na hora certa ali, o povo tinha perdido a esperança completamente. Porque pensa você, 80 anos clamando e Deus não levanta o libertador. Então, assim, no momento certo, eu acho que no auge, na plenitude dos tempos, quando o povo falava assim, Deus realmente se esqueceu de nós. Aí Deus manda Moisés. Vai lá, Moisés, fala um pouco. Você sabe que aqui é uma grande lição para a gente, porque Deus age no silêncio. Né? Quando você vê isso aqui, você vê uma lacuna grande entre o nascimento de Moisés e a retirada dele ali do Nilo, e depois aos 12 anos ele foi para o palácio. A Bíblia não menciona nada, não fala. E ninguém sabia que ele era libertador. Né? Até o dia que Moisés mata um hebreu, mata um egípcio.
Quer dizer que houve só uma lacuna, e você fala assim, então Deus, nesse período de tempo, que foi aí uns 40 anos, mais ou menos, 38 anos, né? Nesse período, então acabou, Deus não agiu, só que Deus estava agindo, do jeito que Deus age. Aqui uma lição grande para nós, porque às vezes é o seguinte, às vezes você pede algo para Deus, e você vê assim, mas Deus esqueceu de mim. Não, mas Ele está agindo. Deus está agindo. Ele está agindo e no momento certo as coisas vão acontecer. Qual é o grande problema? É aquele problema que aconteceu com Sara e Abraão. Deus falou para ele no tempo certo, vocês vão ter um filho. Ele passou 1 ano, 2 anos. Ele falou assim, peraí, vamos dar uma ajudinha para Deus, né? Vamos dar uma ajudinha. A ajuda que eles dão para Deus, complicou o mundo. Olha o que está acontecendo com o Oriente Médio. Olha o que está acontecendo lá. Até hoje. Fruto daquela decisão. Então, qual que é o grande problema? Se nós entregarmos nas mãos de Deus e deixar com que Ele age, Ele vai agir no tempo dele. De repente eu posso até ter cansado já. Mas ele esclarecido. Você sabe, Edmar, que tem uma lição nisso aí muito grande, que é assim, por que Deus demora? E por que o diabo oferece imediato? Porque os prazeres que o diabo oferece é imediato. Você quer ter prazer absoluto? Pega uma cachaça aí que você vai. Daqui 2 minutos você sobe pro cérebro e você vai estar louco. Uma pedra de crack, uma droga, né? Você vai. Né? O diabo oferece para agora. E Deus? Não, Deus. Agora, por que Deus age assim e o diabo age dessa maneira? Né? E eu meditando nisso e refletindo nisso, eu cheguei à seguinte conclusão: Deus demora e dá tempo ao tempo, por quê? Porque você é um ser eterno. Eu sou um ser eterno. Para que pressa para quem é eterno, irmão? Para quem é eterno, qual o motivo de ter pressa? Não tem motivo. Você vai viver a eternidade, meu amigo. Então Deus quer que... Por isso que Ele fala, né? Lance fora toda a ansiedade. Lance sobre Ele toda a ansiedade. Ele está cuidando de você. Fica tranquilo. No tempo certo Ele vai agir. No momento certo Ele vai agir. Você é um ser criado para viver a eternidade. Quem vive a eternidade não tem pressa de nada, não, mas não tem pressa, é tranquilo. E é uma coisa, Deus, ele está sempre cumprindo o seu papel. Sim. De Deus, de soberano. Sim, e o que a única coisa que Ele quer de nós é que a gente também continue cumprindo o nosso papel. Perseverante, né? Veja os anjos, né? Os anjos de Deus, eles continuam cumprindo o seu papel. Sim. Eles não sabem o dia que vai se findar tudo. O dia que vai ser esclarecido tudo aquilo que aconteceu no céu. Mas eles estão fazendo a parte. Mas eles estão fazendo a sua parte. E aí o que acontece? Tem uma passagem lá em Apocalipse que fala bem assim, o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Por que ele quer tudo para ontem? É porque o tempo de outra coisa está mais arriscado que dele. Tempo lhe resta. Nós não. Nós seremos eternos, porque o nosso Pai vai dar a eternidade para a gente, né? Então, quem tem pressa é quem sabe que pouco tempo... E outra coisa, ele sabe que pouco tempo lhe resta, mas ele não sabe a quantidade de tempo. Não, ele não sabe. Ele só sabe quando Jesus vai voltar. Então, a pressa, por isso que ele faz tudo imediato. Ele pensa, qualquer hora pode vir. Então, o tanto que eu puder puxar pro meu lado aqui, vai ser lucro, né? Vai ser lucro, né? Então, você é vitorioso nessa parte, né? O tanto que eu conseguir trazer pro meu lado, já está suficiente. Então, é dessa forma que ele age, né? Interessante que agora entra aí a parte das parteiras hebreias, né? Rapaz, isso aqui é tão importante, porque, veja só, essas mulheres não eram qualquer mulher. Não eram. Elas eram influentes na sociedade, tanto é que elas foram chamadas. Hoje eu ouvi até o pastor falando assim, olha, de repente você era chefe da maternidade do Egito. Mas era chefe da maternidade do Egito. Então assim, eram 2 mulheres, e é interessante que você já viu que tem algumas mulheres que a Bíblia tem alguns personagens que a Bíblia não fala nome, e aqui fala o nome delas. Nome e linhagem, né? O próprio faraó, ele só não menciona o nome do faraó. Não fala exatamente, mas o dela fala. Você sabe que a lição que eu tiro disso aqui? Veja só, a Bíblia diz assim, no texto, né? Que é o contexto da lição, fala assim, elas temeram o Senhor. Elas temeram o Senhor. Agora, da onde que elas trouxeram esse temor a Deus? Se elas não conheciam Deus. Quando você para olhar, você vai ver o seguinte, que o povo hebreu, eles tinham uma certa influência lá dentro do Egito. E outra, Faraó, ele só não se converteu porque o coração dele era de pedra. Por quê? Porque ele conviveu com o povo do Egito. E olha, que
tudo aquilo que aconteceu, tipo as pragas, né? O povo em número que estava ficando grande, o povo deles falou, daqui a um dia esse povo vai tomar conta da gente. Então isso foi colocando no coração dele de que tinha um poder extraordinário por trás daí. Essas duas parteiras, elas descobriram. Agora veja só, o que elas fizeram não foi dirigido por Deus? Sim. O que elas fizeram não era o plano de Deus? Deus usou duas mulheres egípcias. Sim, mas o quê? Por temor a Deus. Então elas temiam. O temor aí não é ter medo, é respeito, é reverência. Então elas olharam para os bebês e falaram, rapaz, se eu fizer um negócio desse, eu vou estar desonrando o meu Deus. Como é que eu vou honrar um homem para desonrar o meu Criador? De jeito nenhum, eu vou fazer um negócio desse de jeito nenhum. Né? Então, temer a Deus. Você sabe outro ponto importante? Que elas desobedeceram uma ordem que era absurda. Era um massacre. E aí, você sabe qual outro ponto importante? Que Deus abençoa a família. Sim. Que coisa. Exatamente. É gente que é igualzinho José. Porque José estava lá no Egito, os filhos dele poderiam ser grandes no Egito, mas ele pega os filhos dele e fala assim, pai, vem cá, coloca os meus 2 filhos na sua descendência. Pega eles como seus filhos. E engraçado que não tem a tribo de José. Não, deixa o mundo de fora e pega os meus filhos. E ele consagrou os 2 meninos. E os 2 meninos ensinou os seus filhos ali a também obedecerem e temer a Deus. Né? Quando a gente pega Moisés, o próprio Moisés, a Bíblia fala que em determinado momento ele rejeitou a ser chamado filho da filha de Faraó para se tornar membro do povo de Deus. Né? É isso. Então, essas mulheres aí, o mesmo espírito que moveu eles, moveu essas mulheres também. Né? Eu prefiro, se for preciso, dar a vida aqui, porque se elas não agem com um pouco de expertise ali, o Faraó manda matar elas. Então, eu prefiro morrer aqui do que honrar um pedido de um insano, um louco, né? E eu fico imaginando, sabe o quê? Se elas chegam lá e falam assim, Faraó, tarefa cumprida. A gente matou todos os... Foi Maria. O que um Faraó ia fazer com essas mulheres? Não. Honrar elas não ia, não. Vocês agora fazem parte do meu rei. Eu acho que se ela fizesse isso, ela não chegava nem no Faraó, não, né? Cair na mesma. Você sabe, o regime faraônico, né, daquela época era muito rígido, né? Era um dos piores faraós, você sabia? Isso. E ninguém ousava desobedecer o faraó. Sim. Então, com certeza, absolutamente, Deus estava agindo no coração dessas mulheres. Você vê que o poder de Deus foi tão grande na vida delas que quando o faraó chama elas pela segunda vez e fala, mas o que está acontecendo? O negócio é isso. Elas já têm uma desobedecer uma ordem. Elas já têm uma desculpa na ponta da língua. Você sabe que aquilo ali ia custar a própria vida delas. Né? Sim. Só que Deus a protegeu. Deus deu um escape para elas. Deus a protegeu, você entendeu? E outra, por isso que eu falei para você que elas não eram qualquer pessoa, elas tinham influência, porque a voz dela, que dia que a voz de uma mulher tinha poder, ia Deus falar para Faraó e falou aceitar aquela desculpa, que era uma desculpa esfarrapada. Sim. Certo? E ela aceitou aquela desculpa, então ela não era Era qualquer isso que pessoa. qualquer menino podia dar, né? E ele aceitou. Então, quer dizer, o Deus dos egípcios aceitou naquela desculpa. Exato. Agora, você sabe outro ponto importante quando se fala do nascimento de Moisés? Você sabia que o Nilo era tido como uma divindade? Sim. Sim. Hoje eu vi o pastor... O grande rio Nilo, tudo eles eram Nilo, né? Hoje eu vi o pastor André, ele explicando isso aqui, ele pegou e falou assim, ó, na nossa tradução, por exemplo, quando você abre a Bíblia, ela está falando assim, ó, e abriu o cesto, e tinha uma criança lá dentro chorando. Só que hoje ele falou uma coisa interessante, que ele falou assim, que no hebraico não existe cesto. Lá fala assim, ó, e abriu e viu uma criança chorando. Então, você sabe a ideia que eles passaram? O seguinte, quando a filha de Faraó olha aquela criança, era como se fosse um parto de uma divindade. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, é a única passagem da Bíblia que fala sobre a criança chorando. Então, quando fala assim, ó, e abriu e viu uma criança chorando, o que é abrir uma criança chorando? Não é um parto? Não abre a madre e a criança não chora?
Aí ele pegou e falou assim, então para filho de Faraó, Moisés era um filho de uma divindade, por isso que ela aceitou ele como filho. Veja como é que Deus ele foi conduzindo as coisas. Ele trabalhou dentro do imaginário ali, do presente, né, daquela época, para não espantar, né? Exatamente. Para ser aceito, né? Chamar a atenção. Tanto é que o Nilo era uma divindade, que Deus ele feriu o Nilo, né? Então todas as divindades do Egito Deus feriu. As rãs eram a divindade Deus feriu. O gado era a divindade, Deus feriu, ele feriu até os primogênitos, que também era contido como divindade, o primogênito do faraó era divindade, e ele feriu. Para ensinar o quê? Nas pragas, né? Nas 10 pragas. Ele ensinou o seguinte: esses deuses de vocês não são Deus verdadeiros. Vou ferir um por um, para que o coração de vocês amoleça, mas o coração só. Você sabe outra coisa interessante que ele falou? Ele falou assim, ó, que você sabia que o Deus do Nilo era Rap? Você sabia que o nome de Moisés seria Rapsés? Foi sugerido o nome de Rapsés. Por quê? Porque era tirado do Deus que era o Nilo, que era Rap. Só que o nome dele veio o nome de Agora que coisa interessante, né? Como é que essa filha de Faraó fez para entrar com esse menino dentro do palácio, que com certeza vivia dentro do palácio, né? Sem o rei saber, sem o faraó saber, e criar essa criança lá dentro. Mas na verdade ele ficou sabendo, sabe por quê? Porque olha o que não, mas ficou sabendo depois. Depois. Vê, olha como é que a situação acontece. Miriam estava ali, andando para lá e para cá, vigiando, né? Quando ela vê, o que ela faz? Ela pega aquela criança, chega para ela e fala assim, você não quer que eu vá? Então vai lá e busca. Joquebede recebeu o salário para cuidar de Moisés até os 12 anos de idade. Agora, uma coisa importante que fala aqui, olha, que Joquebede ensinou para Moisés o que? O caminho da salvação. Por isso que a mente da criança ela é formada até os 8 anos de idade. O caráter da criança é formado até os 8 anos. E o Joquebede mostrou para ele, por isso, mostrou pela Bíblia e também pela sua o seu exemplo, quem era Deus, para caminhar. Sabe por quê? Porque quando Moisés ele sai do lar e vai para o palácio, se você olhar o que está escrito lá no capítulo 11 de Hebreus, que é os heróis da fé, fala que Moisés ele não quis viver do jeito que vivia o povo lá, foi para o deserto. Sim. Entende? Mas aonde foi que ele aprendeu isso aí? Lá na casa da mãe dele. No colo da sua mãe, até os 12 anos. Lá ele inculcou a identidade nele, né? Exatamente. Ele inculcou. É como se Jesus também foi inculcada a identidade dele também. Com 12 anos ele entra no templo, quando perde lá, a mãe dele perde ele, quando ele vai conversar a palavra dele com a mãe dele, você não sabe que me convém na casa do meu pai? Ou seja, um moleque de 12 anos de idade já sabia que ele era filho de Deus. Moisés, do mesmo jeito, quando ele sai da casa da mãe dele, ele sabia que ele era filho de Deus, ele sabia que o povo dele era aquele, e ele sai com aquelas convicções no coração. E nada do que aconteceu depois disso tirou a identidade dele verdadeira. Você sabe o que essa história deve trazer para o nosso coração? Assim, um conforto muito grande, sabe por quê? Porque mesmo parecendo que as coisas estão tudo fora do controle, Deus está agindo. Sim. Olha, decreto de morte, filho jogado no rio, mas cadê Deus? Deus estava lá agindo no coração da filha de Faraó, Deus estava lá agindo com Miriam, Deus estava agindo com aquela criança que estava dentro do cesto. Quando a gente vê as maiores calamidades acontecendo, os maiores sofrimentos, Deus também está levantando os maiores livramentos. Porque lá no Egito, pensa, você ter um filho tirado das suas mãos por um soldado louco e matar na sua frente, né, e jogar um menino no Nilo, deve ser muito dolorido. Mas naquele momento Deus estava levantando o libertador. Depois, mais de 1000 anos para frente, Jesus Cristo, Herodes manda matar as crianças. Pensa que dor, a Bíblia fala que Raquel chorou, né? É como se não queria se consolar. Exato, porque o povo ia sofrer uma dor terrível, mas naquele momento de dor terrível, Deus estava levantando o maior de todos os libertadores, que é Cristo Jesus. Então, nos dias mais escuros da nossa vida, pode ter certeza, nos momentos mais doloridos, Deus está levantando libertação para a gente nem está vendo, a gente nem sabe. A verdade é que Deus está agindo nos bastidores, como a nossa visão não tem como você ver,
Então você só tem uma visão periférica. É por isso que não compensa deixar Deus, abandonar Deus por causa do sofrimento. Não é assim que Deus trabalha, né? E é por isso que quem não lê a Bíblia, ele não entende. Na hora do sofrimento, ele fala que Deus é esse que deixa alguém entrar aqui e matar meu filho tão brutamente assim. Você sabe quando a gente vê isso aqui, onde que a Bíblia nos faz pensar? Quando o exército sírio tinha cercado Samaria e o servo de Eliseu pensou, e agora? O que vamos fazer? Onde é que está Deus? Ele olha quando você vê Eliseu, Eliseu entrega totalmente para Deus, sabendo que Deus estava agindo. E o que ele disse para ele? Senhor, abre os olhos do meu servo. Abre os olhos do meu servo. Então, você sabe isso aqui, a gente precisa fazer da mesma forma. Quando as coisas tiverem o vento contrário, né? Deus tem que abrir os olhos. Lembra também de Zípora, quando Deus abriu o olho dela, ela viu pertinho dela uma fonte de água que ela não foi coisa, entendeu? Sim. Deus age, o negócio é que às vezes a nossa... A dor não deixa o agir de Deus. Não precisa... Então é importante, por que quem não lê a Bíblia é um perigo? Porque na hora do sofrimento ele não tem base. Não tem base. Ele não tem base. Se ele não tem base, ele vai correr para onde? Ele vai correr para fora. Ele vai, exatamente. Não tem base, sabe por quê? Eu tirei a conclusão da Covid. Quando a Covid chegou aqui em Goiânia, começou a atacar e meu pai já estava com vida, aí eu liguei para os meninos. Agora toma cuidado aí com o papai, não deixa ninguém ficar entrando, vocês mesmos usam máscara, com todo cuidado para chegar perto dele. Por quê? Porque aqui já está atacando a Covid. Aí tem um irmão que tem, eu sei normalmente é o que fala demais, né? Aí ele disse, vocês foram para lá que quiseram, nós estamos de boa aqui. Aí eu já fiz o meteram com brincadeira para ele, eu falei, João, vai o menos na casa do vizinho ou pro rio pescar, ver se tu pega menos gripe. Moça, parece que eu falei aquilo ali, eu falei por brincadeira, mas parece que Deus apoiou aquilo ali, foi direitinho. 4 dias ele estava ruim. Pegou a Covid. Pegou a Covid. Ainda Passou para todo mundo. Aí então, a filha dele foi daqui do Mato Grosso para lá, para cuidar dele, senão não tinha sucumbido. Você sabe outro ponto importante da lição? Fala sobre mudança de plano, né? Foi quando Moisés matou o egípcio. É interessante que eu vi o pastor André também explicando sobre isso aqui. Ele falou assim que Deus viu a aflição do povo de Israel. Só que na nossa visão, quando você lê e fala assim, Deus viu, vê. Não, Deus não viu, é muito além do que vê. Então Deus sentiu compaixão pelo povo de Israel. Se compadeceu. E a Bíblia fala que Moisés viu o quê? Viu um egípcio espancando um hebreu. Viu. Então a mesma visão de Moisés, a visão de Deus é a visão de Moisés. Não é só um olhar, é um olhar. Olha, peraí, até quando que isso aqui vai? Sim. Que dimensões isso aqui vai tomar? O mesmo verbo que é usado por uma frase é usado Não, e outra, o cara estava sendo espancado injustamente. E se agiu, se o ser humano, egoísta e miserável do jeito que agiu em prol do irmão, e Deus que não tem egoísmo nenhum. A Bíblia não, em certas ocasiões aí no estudo, eles mencionam que Moisés foi um tipo de Cristo porque foi salvador, foi buscar o povo lá no Egito. Deus usou ele como isso. E Deus foi bem claro. Foi bem claro quando ele separou ali Arão, Deus e Moisés. O que era que Deus falou para ele? Eu sou teu Deus e você, parente do Arão, você é Deus. Entendeu? E preste atenção na história lá, que ele divide bem bacana, que a gente percebeu que a autoridade que Deus deu para ele. Já pensou? Você sabe o que acontece também nessa parte aqui? Assim, uma dúvida muito grande na vida de Moisés. Moisés, ele era hebreu ou ele era egípcio? Ele era o futuro faraó ou ele seria o libertador do povo de Israel? Quem que ele seria? O pastor estava explicando assim, que quando ele faz aquilo, ele pensou assim, agora, o que eu sou? E o pior de tudo, né? É que ele age em prol do seu povo, em prol dos seus irmãos, e ali o diabo dá outra pancada nele. Porque é bem provável que ele esteja em crise de identidade, 40 anos de idade, né? Ali e tal. Aí ele age em favor dos seus irmãos. Quando ele vai falar com o irmão, fala, rapaz, não faz isso com o seu irmão, não. Aí o outro, usado pelo diabo, a boca,
Você vai me matar também? Aí ele fala, rapaz, mas que... Aí a crise de dignidade levou ele pro deserto. É tipo assim, eu não quero ser nem uma coisa e nem outra. E você sabe o que é interessante, Paulo? Que quando nasce o primeiro filho de Moisés, qual foi o nome que ele colocou? Gerson. Sabe o que significa o nome Gerson? Peregrino. Ouviu o pastor Rui explicar sobre isso? Ele falou assim, ó, que nesse momento Moisés sabia quem ele era. Tanto é que quando ele vai para perto de Deus, e Deus fala assim, ó, você vai para o Egito, você vai conversar com o faraó, ele falou assim, ó, mas o que eu vou dizer? Quem sou eu? Ele falou, não, diz que o eu sou. Então não importa quem é você, importa quem sou eu, que é o próprio Deus. Importa quem... Então você vai chegar lá e falar, o eu sou, que me enviou a voz. Então nesse período aqui, você vê que no período da morte lá do Egito, até o seu primeiro filho, Moisés, agora não sabia o que ele era. Tanto é que quando ele chega lá na terra Quando ele encontrou a esposa? De Jetro, esqueci o nome da terra lá. Quando ele chega lá, Midian. Isso, na terra Midian. E quando ele chega lá, ele estava totalmente perdido. Perdido, sabe? Ele de um futuro faraó passa a ser o quê? Fazer um Cuidador de ovelhas. Você sabe que foi ali que nós fomos mais abençoados. Você sabe por quê? Porque ali ele escreve o livro de Gênesis, ali ele escreve o livro de Jó, que quem contou a história de Jó foi o sogro dele, porque o sogro dele era árabe. Então, olha que bênção, que bênçãos que não veio de 40 anos no deserto. Você sabe, os primeiros 40 anos de Moisés foram de turbulência. E outra, além de ser de turbulência, ele vivia num lugar que era seguro, Paulo. Seguro que ele vivia. Mas o que acontecia? A vida dele estava por um fio. Estava por um fio. Moisés poderia, em qualquer momento, se rebelar, se tornar um faraó, sei lá, alguma coisa. Cair em tentação, né? O segundo 40 anos de Moisés foi o ano da decisão. Foi o ano da decisão, onde ele teve que esquecer os seus primeiros 40 anos, para que esses outros 40 anos mudassem a vida dele, para ele viver mais 40 anos, que os outros 40 anos seriam assim, a prova de tudo isso daí. Até o lugar onde Deus colocou Moisés foi um lugar estratégico. Porque como Moisés era peregrino e ele não sabia onde estava, não conhecia onde estava, ele poderia muito bem ter caído na mão de homens terríveis, homens maus. Mas não, ele foi cair nas mãos de Jetro, entendeu? Um servo de Deus. Sacerdote de Deus em Midian. Sim, sacerdote de Deus. É tanto que ele não foi à toa que ele chegou diante de Moisés e falou, mas velho, peraí, você tem que nomear homens aqui para te ajudar. Sabedoria de Deus, sabedoria de Deus. Sabe. Bom administrador. Não, o filho dele se torna um dos herdeiros na terra, né? Exatamente. E um dos filhos dele se chama Caleb. Caleb, filho do Quenezeu. Ou seja, é um cara que preparou o menino para herdar a vida eterna deles. Né? Bonito. Interessante lá que você falou que Moisés foi que escreveu os primeiros livros, né? Então, tanto que Deus pediu ele para onde? Para o Egito. Que o povo dele lá não ia ter estrutura para aguentar ele num estudo tão elevado como foi o estudo de Faraó para ele, né? Sim. É por isso que ele levou ele para lá, para ele aprender, aí ele vinha para cá. Você aprende a escrever, aprende a ler, os métodos de escrita, né? Você vê que o livro é perfeito. O livro que ele escreveu, os 5 livros que ele escreveu, foi um livro que eu vou te falar, né? Aí vem toda a Bíblia. A gente fica por aqui, a gente agradece a participação de todos vocês, tá bom? Depois, se você quiser, você pode fazer uma ligação com essa história de Moisés no deserto e voltando para dar um recado para o povo lá no Egito, que o Eu Sou tinha enviado ele, né? Você pode fazer uma ligação com a história de Jesus no poço de Samaria, com a mulher ali de Samaria, o povo de Samaria, e você vai entender muito mais coisa a respeito, tá bom? Faz uma ligação aí que você vai entender mais ainda. A gente não pode prolongar aqui, a gente poderia ir até a tarde falando sobre esse assunto, porque não esgota, né? Não esgota, tá bom? Mas faz isso aí se for da tua vontade, e a gente fica por aqui, agradece você mais uma vez, queremos convidar você para estar aqui com a gente no próximo sábado. Eu vou pedir o Edmar para terminar com uma oração,
E assim que terminar, a gente se despede, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo sábado. Bondoso Pai, agradecendo ao Senhor pela tua palavra, que nessa manhã enriqueceu ainda mais o nosso conhecimento. Amém. Como é bom saber que o Senhor conduz, que o Senhor guia, apesar de tudo aquilo que está acontecendo. Aprendemos nessa manhã, e como Moisés, podemos entregar nas tuas mãos, o Senhor vai agir no momento certo, as coisas irão acontecer. Amém. Abençoe teu povo nessa manhã. Muitas pessoas virão com dúvidas, às vezes nem compreendeu totalmente aquilo que a lição da semana quis passar, mas que o Senhor possa abençoar cada professor, para que, inspirado pelo Espírito Santo, a mensagem possa achar guarida no coração de cada um daqueles que estão nessa manhã. Abençoe a escola sabatina, o culto divino e o restante de sábado, a tua presença em nosso vida, Jesus. Amém. Amém.